Amados, eu quero compartilhar uma meditação da palavra de Deus com você. Está lá em Lucas capítulo 5. Nós temos dito que o tema nosso desse ano é ser e fazer discípulos. E nós trabalhamos aqui com estações, nós chamamos de estações, né? Então, agosto, setembro e outubro, nós estamos na estação crescimento, onde a nossa ênfase é sobre discipulado, sobre ensino, sobre crescimento. E temos mais domingo que vem, e no outro já a gente muda para a estação colheita, que é um tempo que nós queremos celebrar a Deus pelo ano que passamos e adorar a Deus. Novembro, dezembro e janeiro são um tempo mais de celebração, de adoração, né? Tem festividades, final de ano, as pessoas têm comemorações também, né? Formaturas. Então nós entendemos que é um tempo de colher, né? De celebrar a colheita, por mais que tenha sido um ano às vezes difícil para alguns, mas sempre há uma colheita que realizamos e queremos celebrar. Mas ainda estamos nessa estação de crescimento, de crescer pessoalmente, entendendo isso. E eu quero falar essa manhã com você sobre gerando discípulos para Cristo. Gerando discípulos de Cristo. Nossa ênfase é ser discípulos de Jesus, nós sermos discípulos verdadeiros de Jesus e fazermos discípulos, reproduzirmos isso. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, esse vai ser o nosso texto base, vamos ler lá. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é o Simão Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu creio que nós estamos vivendo dias, já 2 anos assim, né? Dias especiais para a humanidade, né? Nós, principalmente pós-Covid, a situação do Covid, são dias diferentes, pelo menos para a nossa geração. Dias difíceis, mas dias também que nós começamos a perceber Deus se movendo sobre a terra. Para a nossa geração, pelo menos para mim, assim, eu creio que hoje a gente consegue olhar para a palavra muitas vezes e perceber coisas acontecendo no mundo, e nós vemos que há um agito no mundo, tanto, não foi só o Covid, né? De conceitos, de valores, né? Nós vemos também Deus se movendo sobre a terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo tem uma frase dele que é muito conhecida, ele diz: Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembram desse texto? Bem conhecido, um versículo bem conhecido. E quando você olha dentro de um contexto, não sei se o correto é dizer ecológico ou biológico, mas alguns animais utilizam-se da mímese, que é o termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui nesse texto para se referir aos discípulos de Cristo, na carta aos Coríntios. O que seria então essa mímese, esse mimetismo? Mimetismo, a definição é adaptação na qual um organismo possui características que o confundem com um indivíduo de outra espécie. O que é isso?
O texto está dizendo, ou a explicação diz aqui que, como alguns animais imitam outros animais pelos mais diversos motivos, às vezes tem um camaleão, alguma coisa assim, parecido, desde a procriação até o ataque daquele animal, de repente numa situação de perigo, até a defesa desse animal, nós da mesma forma, seres humanos, sempre imitamos alguém. Desde que nascemos, sempre imitamos alguém. Intencionalmente ou não, essa é uma realidade. Se olha igrejas, né, que às vezes o pastor fala de um jeito, os caras falam do mesmo jeito, né? Já pensou vocês falando igual eu, atropelado, correndo, ligeiro, cantadinho, do leite quente? Né? Mas acontece isso. E a cada dia que passa, você se torna mais parecido com aquilo que você ama. Já percebeu isso? Eu acho que era no curso de noivos, que eu estava falando esses dias, eu acho que foi isso, em algum outro momento. Eu dizia que casamento são duas pessoas diferentes, certo? Totalmente diferentes, às vezes é totalmente, né? Só que você vai convivendo com a pessoa, você vai casa com a pessoa, vai vivendo anos. Hoje você olha alguns irmãos, talvez da igreja, ou amigos, familiares, você, esposa, e quando você olha, eles são parecidos. Até fisicamente começa a ficar parecido. Você olha assim, mas parece que é a tampa da panela, né? O jeitão, os gostos, até isso, porque o convívio, porque cada dia que passa você se torna mais parecido com aquilo que você ama. E aí eu te pergunto, você é uma imitação de quem? De quem você é uma imitação? Porque aqui Paulo tem um imperativo, Paulo diz assim, que é para que, ele está dizendo no caso aqui, o imperativo é para que ele, Paulo, seja imitado. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a essência aqui da afirmação não é ser imitador dele. É ter como modelo principal a Cristo. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. A ênfase, a essência. Então, discípulo, tem uma definição que diz que discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre. Não é alguém que faz algo pelo seu mestre, pelo seu professor, mas é quem se parece com ele. Quem se parece com o seu mestre. Esse é o discípulo, aquele que se parece com o mestre. E nós olhamos para o nosso país, que é considerado cristão, né, temos um grande número de evangélicos também, né, se vê hoje pela questão política, né, praticamente é isso que vai decidir o peso do voto dos evangélicos. Mas olhando para esse país considerado cristão, nós não vemos, na realidade do nosso país, evidências grandes no nosso contexto, seja social, seja cultural, seja jurídico, seja relacional. Nos falta evidências de Cristo na nossa cultura. Há um tempo atrás, eu vi alguns anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, um pastor, ele é até bem polêmico, não vou nem falar o nome. Já gostei muito de ouvir ele, hoje não gosto muito. Mas assim, ele falava algo que já deu risadinha, velho. Mas ele falava algo seguinte, que o Brasil, porque o protestantismo, o movimento evangélico cresceu menos nas últimas décadas, então ainda a gente não tem os reflexos dessa ainda na cultura brasileira. Mas a gente já vai tendo uma direção. Dá um exemplo, né? Hoje a eleição se discute mais a questão de valores morais do que propriamente os planos de governo. Temos que discutir planos de governo, mas valores morais já são importantes. Opa, está tendo uma influência. Né? Eu lembro que há alguns, também 2, 3 anos, não mais, uns 6 anos atrás, eu vi uma entrevista de um empresário no Brasil, brasileiro, e ele falava sobre a moda no Brasil, o mercado da moda. E ele dizia que eles agora estavam atentando mais para a questão do crescimento evangélico. Então as roupas para mulheres, estava falando sobre roupa de mulheres, mesmo biquíni, essas coisas, estavam mudando o padrão, porque tinha que ser algo que fosse condizente com os valores dos cristãos, porque eles queriam alcançar esse mercado. Então, com o tempo, isso vai gerando a cultura. Isso vai na cultura americana, alguns países europeus, né? Mesmo que abandonaram muitos a fé, mas ainda os princípios estão lá, os valores da reforma e tudo isso. Então, falta evidências de Cristo na nossa cultura. E aí a gente pergunta onde está a nossa essência. O que nos torna diferentes, então, dos demais? Porque o discípulo deve ser como o ventre de Maria, né? Alguém já disse certa vez, que vai dar a luz a Cristo.
O discípulo é aquele que vai dar a luz a Jesus. Mahatma Gandhi, né, na Índia, quando os ingleses ainda governavam lá, ele falava que gostava de Cristo, mas não dos... Acho que a expressão era mais ou menos essa, não dos cristãos, né? Ele entendia a mensagem de Cristo, mas ele queria dizer que a vida dos cristãos não era condizente com aquilo que Cristo ensinava. Gandhi disse isso, né? Porque ele via lá ações que não condiziam. Jesus disse em Mateus 28:19, não precisa abrir, mas é a grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não deu essa ordem, mas uma instituição, a cristianismo decidido, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus. Deus não deu isso a uma instituição, mas o Jesus aqui no texto, ele não deu essa ordem a uma instituição, mas a pessoas. É a pessoas, é para mim e para você. E não há problema com a instituição, é necessário, hoje a gente sabe. Só que essa não é uma funcionalidade, uma capacidade dela, é de pessoas. E a gente tem falado de discipulado, e a gente tem que pensar o seguinte: discipulado é um sistema. Diga assim, discipulado é um sistema. Sistema não gera discípulos. Discípulos geram discípulos. O sistema é bom, vai nos ajudar. Mas é discípulos, é eu e você, que geramos vida na vida de outros. Se você pensar, por exemplo, uma sala de parto, ela não é capaz de gerar uma criança por si só, a sala de parto. É ou não é? Não é. Assim como, né, o discipulado não vai gerar discípulo. É uma pessoa. O discipulado é o recurso, é a ferramenta, é a atmosfera que vai ajudar o nascimento, né, se cria um ambiente para que novos filhos espirituais nasçam. Então, a missão de gerar uma criança é de quem que é? É da mãe, não é mesmo? Então, de quem que é a missão de gerar um discípulo? É minha. Não é da instituição. É de você, é de cada um de nós, como cristãos, como filhos de Deus. Então, como que nós devemos gerar esses discípulos de Cristo? Qual que é o modelo que devo implementar para a gente discipular? E a gente tem buscado isso, tem orado isso, esse ano, buscado isso, para que ano que vem nós tenhamos um sistema da igreja que nos ajude, indivíduos, a fazer discípulos. E há uma só forma de fazer discípulo. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe isso, que é o jeito de Jesus. É o jeito que Cristo fez discípulos. Ele é o modelo. E como que Jesus fez? Como que Jesus escolheu os 12? Como ele empoderou seus 12 discípulos para fazer a obra e aqueles homens alcançaram o mundo da época? Uma das formas da gente observar isso é esse texto que a gente leu em Lucas 5, do 1 ao 11. Eu quero ver com você, olhando o tempo aqui, o que é necessário para gerar discípulo. Então a primeira coisa que eu vejo é no início do texto ali, capítulo 5, versículo 1, a primeira parte. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Então, para gerar discípulos de Cristo, se você estiver anotando, em primeiro lugar, busque ganhar intencionalmente, diga intencionalmente, os perdidos. É intencionalmente. Jesus escolheu a região da Galileia para iniciar o ministério dele. O ministério de Jesus, quando você olha o mapa de Israel, começa na Galileia e ele vai descendo. Você pode estudar os evangelhos assim, né? Sai da Galileia e vai descendo até Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. E ele foi intencional. Por que Jesus começou o ministério dele lá na Galileia? Porque lá as pessoas estavam abertas para ouvir o evangelho. Elas não conheciam, a maioria delas não conheciam a verdade a respeito das Escrituras, do Velho Testamento. Uma outra característica a respeito da Galileia é que neste lugar, ali ao redor do lago, do Mar da Galileia, toda aquela região, é nesse lugar que o Evangelho ia se espalhar de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, devido à grande quantidade de povos que havia ali, etnias, tinha vários grupos étnicos naquela região. Jesus escolheu aquela região. Foi intencional ao estar lá. Isso nos faz pensar, amados, que eu e você, nós somos a resposta de oração para o lugar onde nós estamos.
Você já pensou nisso? Por que você mora onde você mora? Quantos aqui são de Maringá mesmo? Nasceram aqui? Levanta a mão aí, quero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente do céu. Pouco, né? Deus te plantou aqui, já nasceu aqui, né? Você já foi plantado aqui, meu. Você... Mas quantos de nós vivemos em lugares mais diferentes possíveis? Nós temos, o Nabá não está aqui hoje, mas veio lá do Guiné. Né? Eu vim lá passei tanto lugar, por isso que meu nome é Paraná, né? Meu pai gostava de viajar, por jeito. Né? Porque eu já morei em Morretes, Ponta Grossa, Rebouças, Curitiba, Arapongas, Londrina, aí chegamos aqui agora, né? Mas tanta cidade. Mas Deus nos trouxe, lugares mais diferentes. Da Bahia, né, Jorge? Baiano. De tantos lugares. Deus, eu creio que nós somos a resposta para o lugar que nós estamos, para o bairro que nós estamos. Você é a resposta no lugar que você está, no seu trabalho. Deus te colocou ali e disse, ai Deus, o que eu estou fazendo aqui? Acorda, meu irmão. O que você está fazendo aí? Jesus não fazia diferença. É interessante que Jesus não fazia diferença entre missão e discipulado. Ele ganhava ensinando e ensinava ganhando, né? Ele fazia as coisas juntos, né? Porque tem que estar junto. Né? Fazendo missão e ganhando vidas e fazendo missão, discipulando. Missões, o pastor Eduardo sempre fala, é o único propósito que nós não podemos realizar no céu, né? É a única dos propósitos, a gente olhar os 5 propósitos que a gente tem, adorar, ensinar, a comunhão, o serviço e missão, evangelizar. A única coisa que a gente não pode fazer no céu é fazer missão, que lá vai estar todo mundo ganho já. Então, é para nós fazermos aqui. Né? E aí a gente pergunta, onde estão aqueles que Jesus quer que você faça deles discípulos? Onde estão os discípulos de Jesus? Eu não gosto do termo, assim, algumas igrejas usam, eu entendo que é só questão de uso. Fulano é meu discípulo. Eu entendo que ele está dizendo que ele está cuidando dele, então até aí tudo bem. Mas passa uma ideia assim, né, que você é o cara e o cara está... Nós temos que entender o seguinte, que nós podemos ter discípulos, nós estamos fazendo discípulos para Jesus. Discípulos de Jesus. E aqui onde estão os discípulos de Cristo? Os discípulos de Jesus aqui em Maringá, ou lá em Querência, Porto Rico, né? Onde estão esses discípulos de Jesus? Eles estão nos bares, eles estão nas escolas, talvez eles estejam presos, nas ruas, talvez drogados, talvez nos condomínios, no meu prédio, no seu prédio, onde você mora. Talvez os discípulos estão aí. E a gente precisa informá-los que este lugar, quando eles estão, eles vão encontrar a verdadeira identidade dele. Quando o discipulado se afasta da missão, sabe, do evangelizar, do ganhar pessoas, ele começa a ser uma coisa mais de orgulho, né, de soberba, de se achar. Mas quando o discipulado, ele promove o avanço do reino, ganha vidas, o avanço do reino, o reino, Cristo, torna-se o foco. Então a primeira coisa é seja intencional. Aonde você está? É uma pessoa, talvez alguém para você caminhar o ano todo com alguém ali. A segunda coisa que o texto nos mostra, que ainda no capítulo 5, na primeira parte ali do versículo 1, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Para gerar discípulos, amados, nós precisamos despertar nas pessoas o desejo pela palavra de Deus. Diga assim, um desejo. Despertar o desejo pela palavra de Deus. E saiba algo, o discipulador, se é você que vai trabalhar com alguém, não é aquele que sacia a sede. E as pessoas às vezes vêm para nós, para o líder, para o pastor, para o líder de célula, para o discipulador, e espera que ele vai saciar a sede. Mas não é, quem sacia a sede é Deus. Né? É Ele que gera, que sacia a sede. Nós, na verdade, nós geramos a sede. Você ouve a palavra e sai com vontade de buscar, eu posso ensinar aqui, podemos dar aula, podemos sentar, fazer discipulado, mas se você não buscar, se você não ler, e aí e também com a pessoa que se caminha, você começa a gere isso nos seus filhos, prazer. Meu pai sempre fez isso, deve estar assistindo com a gente, leia provérbios, fazia nós ler provérbios, incentivava, e a gente criou o hábito de ler, todos lá, os filhos leem bastante.
Com a Rebequinha, nós criamos isso, né? A Rebeca hoje lê mais que eu. Tem que dar... E aí, quando ela não compra, tem lá em casa, Pai que Livro. A semana tá, Pai que Livro que eu leio. Já dei uns 3, 4 lá para colocar em linha. Ela devora 3, 4 livros por mês ali. Desperte nas pessoas. Nenhum de nós somos a voz de Deus. A nossa função é ajudar as pessoas a discernirem a voz de Deus. Hoje, até tinha esquecido de falar, nós estamos encerrando o nosso período de 21 dias de jejum, né? Começamos, foi 2? Foi 2? Ah, sei que encerra hoje. Eu lembro o dia que já começou. Hoje é dia... Não, então a gente começou lá em setembro, né? Foi 20 e poucos lá. E hoje encerra-se, né? Hoje é o último dia do jejum. Quem está fazendo 21 dias, né? Tem uma turma que está comigo fazendo 40 aí. Mas uma das finalidades do jejum, o que ele é? Ele não é para alcançar coisas, né? Ah, eu vou jejuar porque eu preciso daquele carro, eu vou lá e jejuo, e aí a minha moedinha, né? Eu dou o jejum, Deus se impressiona. Uau, puxa vida, hein? Tá 5 dias comendo só isso, que esse cara, impressionante, vou ajudar ele. Não é isso. O jejum, ele mortifica a nossa carne. Nós ficamos mais sensíveis a Deus. Não adianta ficar só sem comer, né? Tem que orar, tem que ter um tempo de leitura, né? E aí você fica sensível a Deus e ouve ao Senhor. Começa a ouvir a Deus e começa a ficar mais sedento, mas você começa a discernir a voz do Espírito Santo. Você ouve tantas vozes, mas quando você está jejuando, você começa a ouvir a Deus. Você começa a perceber o que Deus está fazendo. Né? Devemos ensinar as pessoas a ouvir a Deus para que elas se tornem independentes dele e não de nós. Eu sempre entendi isso, que o papel nosso como pastores, não é que você fique dependendo de mim, eu quero que você não dependa de nada da gente. Que você cresça a tal ponto, a gente está disponível, estou aqui para você. Se precisar conversar, estamos aqui. Mas é que você cresça, tenha maturidade, para que você não precise da gente. Que você saiba tomar suas decisões, que você ouça a Deus, que você aprenda a fazer isso. Imagine seu filho, lá com 40 e poucos anos, com a minha idade, e meu pai mora em Curitiba, e eu tendo que ligar todo dia para o pai para saber o que eu tenho que fazer. Meu pai tem que ligar, filho, escovou o dente hoje. Qual o dente, pai? Né? Não. Precisa, você quer que ele cresça, que ele tenha, que ele voe. A gente não quer que eles voem muito longe, né? Quando é o da gente, a gente quer segurar. Devemos ensinar as pessoas. A multidão nunca é um problema para o discipulado. O texto diz que a multidão queria apertava ali e tal, tanta gente para ouvir a palavra, sedentos da palavra, com fome da palavra. Amados, eu quero despertar em você isso, te incomodar. Comece a ler, comece a buscar. Esses dias que estamos vivendo são tão desafiadores, né? Tem gente que tem medo de estudar o Apocalipse, vai estudar lá, vamos fazer uns estudos sobre o Apocalipse. Vocês ficam, Jesus amado, a coisa está acontecendo já. Semana no carro, estava trazendo a Rebeca da faculdade, a Nicole, que é aqui da igreja, veio junto, os jovens. Acho que foi terça-feira, né, que teve feriado na quarta, eles tiveram a célula, e eles decidiram que depois da célula comer esfirra aqui, e vieram para cá, tudo ficaram até 3 horas da manhã. Aí no carro, as duas não estão aqui, dá para falar. Começaram com perguntas. Começou sessão de quiz ali. Pastor, mas por que tem um negócio lá na Bíblia, não sei o quê? Mas eu achei o máximo, porque eles vinham com perguntas. Estavam lendo a Bíblia. 2 meninas ali, 18, as duas, 18 anos, acho que é, por aí, né? 18, 17 anos. Lendo a Bíblia, questionando, perguntando por quê, mas isso é isso, isso é. A multidão nunca é um problema para o discipulado. Eu tenho uma frase que eu anotei, até isso que eu vi a semana. A matemática teológica, a cada 12, um é fake. Lá na Rede Inspire, lá eles estavam comentando no discipulado. A cada 12 é o Judas, né? Sempre tem um fake, né? Sempre tem um que parece que é, mas não é. Né? Eu creio que nós vamos crescer. E queremos crescer e que muitos discípulos sejam gerados, pessoas sejam geradas. Continua lá o versículo 3. Espera aí, deixa eu olhar aqui meu tempo. Versículo 3. Não. Isso. Versículo 3. Entrou num dos barcos, a quem pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Para gerar discípulos de Cristo, amados. Em terceiro lugar, ensine a Bíblia com a sua vida. Diga assim, ensine a Bíblia com a sua vida. Jesus aproveitou todos os momentos para ensinar a palavra.
Ele era a encarnação, a palavra de Deus. A nossa prática revela a nossa fé. Aquilo que a gente pratica revela. A parte da Bíblia que você realmente crê é aquela que você pratica, né? Quantas situações se passa e você tem no seu dia a dia, quantas decisões você tem que tomar e que você toma baseado no que a palavra de Deus diz. Isso aqui é muito sério. Porque a parte da Bíblia que você realmente crê é aquela que você pratica. Então, de acordo com o que você crê, você age. Você atende um cliente, você atende um fornecedor, você atende um funcionário, você atende o seu patrão, você fala com sua esposa, com seus filhos, de acordo com o que você crê. De acordo com o que você crê, você até vota. Não é? Até nisso, tudo, a nossa prática revela a nossa fé. Em Deuteronômio 6, 7 diz assim: ensine com persistência os seus filhos. Com persistência, não é uma vez só, insista. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensina a criança o caminho que deve andar. Mas não é enquanto anda, não é só assim, é enquanto você anda, enquanto você faz o seu dia a dia, você vai no mercado, você vai em alguma situação, aproveite as oportunidades, as situações e ensine para os seus filhos. Ó, tá vendo isso aqui? Constantemente faça com os nossos ali. Ó, isso aqui é aquilo que a Bíblia fala lá. Ó, por que isso? Porque não fez isso. A Bíblia diz que tal. Uma ideologia de esquerda doutrinou nossos filhos, muitos filhos nossos aí nesses últimos anos, por causa de faculdade, ensino, toda a nossa educação está fundamentada no conceito marxista. E aí o que eu pego nos meus filhos? Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que os caras falam lá, mas por que não é? Porque a Bíblia diz isso. Eu sei que eles vão crescer firmados na palavra, porque eu vivo aquilo que eu creio. Eu falo daquilo que eu creio. É precioso isso aqui. Nós podemos ensinar o que sabemos, mas as pessoas só são transformadas naquilo que somos. Aquilo que realmente vai fazer diferença. Eu dou aula de Novo Testamento, né? Tem aqui o Roberley, que foi aluno nosso lá, né? Ali no Rogate, compartilhamos um tempo com eles. Mais alguns irmãos aqui assistiram, acho que fizeram aula do Rogate comigo, tal, tudo. Minha aula é Novo Testamento, gosto também de hermenêutica muito. Mas eu comecei dando aula, sempre gostei de estudar a Bíblia e tal, mas eu tinha alguns professores que marcaram a minha vida, na questão teológica. Pastor Thomas Wilkins, ali da Comunidade Cristã de Curitiba, pastor Skip, que hoje está lá em Joinville, e o pastor Norberto Klassen, né, que alguns já conhecem, já veio aqui, ele é de Curitiba lá. E o Norberto, eu assisti as aulas do Novo Testamento dele, eu terminei o seminário lá, a ETM, e aí eu ia para assistir a aula dele, depois, já tinha terminado, ele começou: você quer assistir as aulas? Eu quero estudar mais. Aí eu ia só para assistir a aula dele. E aí ele começou a falar assim: vamos comigo para a Vitimarsum, que tinha um seminário que era interno lá, vamos lá, passa amanhã, você assiste as aulas comigo lá. Aí toda quarta eu ia lá quando eu ia assistir a aula. Aí um dia ele falou assim: olha, nós temos um projeto que estamos iniciando no presídio do AU, você não quer dar aula lá? Eu era bem novo, começando o ministério. E o presídio do AU ali em Curitiba era perto da nossa igreja. Você não quer dar aula lá? Toda terça acho que dava aula lá. E aí eu comecei dando aula no presídio do AU, no falecido presídio do AU, quem conheceu. Né, o Carandiru de Curitiba ali. E, gente, que experiência que foi. Quem conheceu ali. Só que era gratificante. Os alunos, era um seminário interno, né? Literalmente. E assim, os caras, era o momento mais especial dos caras da semana, porque eles pediram para ter algum curso lá dentro. E as igrejas só faziam culto. Os caras já aceitaram Jesus 10 vezes lá. Aí o diretor do AU na época procurou a aba e falou o seguinte: olha, nós queremos um curso, os caras estão cansados de aceitar Jesus lá. E aí fizemos o curso de teologia lá dentro. Tinha uma turma, os caras iam de terno para aula. Você não tem noção, assim. Né? Os caras iam, pastor e tal, e tarde toda lá, por acho que 1 ano, né? Até mais, acho que 2 anos, não lembro quanto tempo eu dei aula lá. Lembro da formatura da ITM, aí depois tinha parceria com a Cesumar aqui, quem terminava lá depois fazia a continuação fora com a Cesumar, né, para convalidar o diploma. Eu lembro de uma formatura, vieram me apresentar um rapaz, você lembra dele? Eu falei: desculpa, não lembro. Ele foi teu aluno no AU. E aí ele saiu do presídio, terminou a teologia fora, tal, tudo. Mas o que foi me dando o gosto de dar aula? Era a vivência, a experiência do Norberto. E o Norberto chorava, lendo alguns textos da Bíblia. Assim, e um alemãozão grandão assim. Quem conhece ele, cara de ruim, né? Coração mole. E ele começava a chorar
dando aula, falando dos textos, assim, aquilo você ficava... Cara, e eu me apaixonei por dar aula também. E aí hoje estamos juntos, somos parceiros hoje, somos colegas do ministério. Né? Você, porque o que eu quero dizer com ele? Ele e o pastor Tomás, lá de Curitiba, eles não era só ensinar o que sabiam, eles ensinavam aquilo que eles eram. Olha o que Jesus fala em Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Essa é para a gente olhar o que ensina. Porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Olha o que Jesus está falando, já tinha lido esse texto. Por quê? Porque o ensino deve ser a partir da nossa vida e não do nosso conhecimento, senão a gente só joga peso nas pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, e enche a pessoa de regras. Então, não seja um mestre da lei, torne-se um discípulo de Cristo que faz outros discípulos de Cristo. Ninguém pode ser um discipulador sem ser um discípulo de Jesus. Você não vai conseguir ensinar outro se você não se tornar um discípulo. 4º ponto, Lucas 5, versículo 5, diz assim, ó. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, eu vou lançar as redes. Veja bem, eles estavam à noite, passaram ali pregando o evangelho, Jesus foi ali, a multidão quis ouvir, e aí o versículo diz que tinham 2 barcos na praia, e que não pescaram nada ali. E aí o texto diz que, por apertarem, Jesus procura eles, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. A praia estava cheia, a multidão querendo ouvir Jesus e tocar em Jesus. E aí Jesus não tinha mais como, Jesus sobe no barquinho, e não é uma praia cheia de ondas, assim, é um lago, gente, é um mar da Galileia. O Fábio acho que teve lá, né, já, né? Mais alguém aqui. É um lago, né? É um mar mais calmo, assim. E aí ele sobe no barco, se afasta um pouquinho, e a multidão na praia começa a ensinar. E ele sobe no barco de Simão Pedro. Ele pede para se afastar. Quando ele acabou de falar, de pregar, ele disse, faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ó, você já me ajudou, agora lance a rede, você vai pescar. Vamos pagar, né? E aí respondeu-lhe Simão Pedro, mestre, nós trabalhamos toda noite, nada apanhamos. Mestre, eu sou pescador, conheço até os nomes dos peixes que tem aqui. Aquele lá é o filho da... Ele sabia tudo daquele lago, cresceram ali, viveram ali. Senhor, conheço tudo, mas sob a tua palavra. Depois de uma noite frustrante, não pescaram nada. Eles foram desafiados a fazer aquilo que eles já sabiam. Não, pesquei a noite inteira, o senhor não entendeu, não vai dar certo. Né? Mas... eles fizeram tudo isso, mas do jeito de Cristo. Eles falaram, então tá, sobre a tua palavra. O jeito dos pescadores fazer foi frustrante, foi cansativo. Mas do jeito de Jesus foi simples. E teve abundância. Foi simples e abundante. Às vezes você fica insistindo em algo do teu jeito, do teu jeito, do teu jeito. Aquele projeto do teu jeito. Pergunte para Jesus como é que ele faça. Como é que Ele quer que você faça. O que você quer que Ele faça. Que você faça. Quanto maior for o seu temor, menor será o seu controle. Maior o teu temor a Deus, menor será o seu controle de fazer do teu jeito. Nunca o discipulado pode ser feito na força do braço, mas sempre pelo mover do Espírito. Gerar discípulos não é natural, é algo sobrenatural. É Deus quem nos abençoa, é Deus quem age. Não desista de ninguém. Nós não estamos autorizados a desistir das pessoas. Jesus foi até a cruz por nós. Jesus foi até a cruz. Talvez tenha aquela pessoa que é difícil, né? A gente sabe, tem uns que são difíceis, né? Ô, Senhor, esse cara, meu Deus do céu. A gente abençoa alguns para ir para outras igrejas. Não, pastor, eu sou fraco. Vai lá na igreja, os irmãos são mais... Aquele pastor é mais capacitado, manda a ovelha lá. Eu lembro de situações, eu falava, nossa, eu devo ser muito ruim, né? Porque tinha um cara assim que vinha andar com a gente não tinha paciência e tal. E de repente o cara ia para outro lugar e desabrochava. Nossa, e vinha um peso, eu falei, meu Deus, eu devo ser muito ruim. E às vezes acontecia o inverso, né? O cara não dava fruto lá e vinha para cá. Não desista das pessoas. Continuando o texto, versículo 6, quando... eu não falei o porquê do último, né? Seja movido pelo Espírito. Para gerar discípulos, você tem que ser movido pelo Espírito, depender do Espírito Santo. E aí sim, versículo 6, quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixes,
que as redes começaram a rasgar-se. Se nós fizermos isso, coisa simples, né? Nós temos que se preparar para o crescimento da igreja. Igreja não cresce com evento, amados. Você incha com evento. Vamos trazer o fulano aqui, nosso lugar é grande, vamos trazer, é facinho. Você ainda arrecada um bom recurso, né? Faz um cinquentão aí e tal, você já arruma a igreja. Mas não é isso que a gente quer. Né? Você pode crescer com eventos com personalidades, né? Acha um cara legal, traz aquela pessoa, aquela igreja que gira em torno daquela pessoa. Acontece algo com aquele cidadão, a igreja divide, uma briga, um monte de coisa. Mas quando há um discipulado, crentes, discípulos de Jesus fazendo discípulos, nós se preparamos para o crescimento. E a sensibilidade do Espírito Santo fará com que nós façamos menos, às vezes, atividades, mas conquistemos mais para o reino de Deus. Pastor Carlito Paz, lá da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, ele diz, nem tudo que cresce é saudável. Até câncer cresce, né? Mas tudo que é saudável, cresce. Se é saudável, vai crescer. Né? A gente não está em busca de quantidade de pessoas, mas se é saudável, vai crescer. E aqui a gente vê no texto que o problema não era os peixes, mas era das redes, né? Que tinha que ter redes para segurar, as redes não estavam mais aguentando. O que está faltando para ser ajustado nesse novo tempo? E isso aplica também na sua vida. O que falta? O problema não é o peixe, peixe tem bastante, mas a rede para segurar os peixes. Quais as pendências na nossa vida, no ministério, que nós precisamos resolver para que a gente possa segurar esses peixes? A atitude não pode ser de acordo com o nosso presente. A tua atitude não pode ser de acordo com o hoje. Ela tem que ser de acordo com o teu destino profético. O que Deus tem para o seu futuro? As tuas atitudes hoje têm que pensar no seu futuro, porque o que você faz hoje vai determinar o seu amanhã. Isso é um destino profético. A tua atitude antecipa a tua conquista. O que você tem hoje é porque lá atrás você semeou. Lá atrás você se preparou. Isso pode ser uma boa colheita ou uma má colheita. A semente é boa, mas o que você faz com ela, o campo que você planta. Versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros dos outros barcos, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Pedro creu na palavra do Senhor e lançou as redes. Senhor, de acordo com a tua palavra, da dependência do teu Espírito, nós vamos fazer. Fizeram. E a pesca foi imensa, a ponto do barco quase virar, e aí eles começam a assoviar, fazer sinal para que os outros barcos viessem para ajudar, e os outros barcos vieram ajudar. Isso está dizendo que para gerar discípulos de Cristo, compartilhe com abundância o que Deus te deu, seja generoso, compartilhe aquilo que Deus te deu, se é recurso, se é conhecimento, se é oportunidades. Talvez você é uma pessoa de relacionamentos e talvez você não consegue ajudar alguém dando algo, mas você é alguém que cria relacionamentos, pontes, você abençoa pessoas. Era impossível colocar toda aquela quantidade de peixe dentro de um único barco. O que eles fizeram? Foi necessário compartilhar. Imagina você tem um negócio numa área, e aí começa a vir tanto cliente, e aí você pode pensar assim, puxa, se aparecer um concorrente vai ser pior para mim. Às vezes não, a concorrência muitas vezes é saudável. Esse é um exemplo. Enviou para outros. A abundância do céu, guarde isso, amados. A abundância do céu sempre será superior à nossa capacidade de reter. Diga assim, repita comigo. A abundância do céu será sempre superior à nossa capacidade de reter. Eu digo isso ali em casa, a gente tem essa prática com relação à roupa, né? Às vezes dá vontade de vender. Vamos vender isso aqui? Não venda, dá para alguém. Dá para alguém que precisa, abençoe pessoas, abençoe a tua família. Criança, né? Criança troca muito roupa fácil. Não vai vender não, amado. Isso aí é a economia do mundo que é assim. Ou dá para a igreja, que a gente faz bazar e abençoa quem precisa, quem não tem. Ou dá, ou faz bazar, ou faz alguma coisa, ou doa também. Doe, abençoe. O que Deus tem te entregue? Talvez é uma habilidade, uma profissão, um serviço, recurso, seja o que for. O que Deus entregou na tua mão? Agora pense nisso que Deus te entregou na sua mão. O que você pode fazer pelas pessoas? Eu vi o Roberley ali, lembrei, esses dias atrás o pastor Eduardo nos procurou, os pastores, ganhei equipamentos para consultório de odontologia. Já é usado, mas estão querendo doar para um trabalho social. Que vontade de pegar para nós isso aí e fazer alguma coisa.
Mas não temos pessoas para isso. O que adianta? Vou ficar apodrecendo o equipamento aqui? Cadeiras e tal, tudo, né, de odontologia, né? Daí você conseguiu, acho que, dar destino lá, né? Mas, às vezes, você tem uma capacidade, você conhece alguém, e o Eduardo fez esse vínculo, né? Alguém tinha para oferecer, estava reformando um consultório, e fizeram a ponte, foi para algum lugar, trabalho social. Em algum lugar desse mundo deve... Estivemos no começo do ano, né? Em Vitimarsum, foi esse ano. Foi, né? O pastor Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e ele contando algumas experiências ministeriais que eles têm ali, e acaba sendo uma agência ali, a PIB em Curitiba, de projetos do mundo inteiro que querem abençoar. Eu lembro que ele falou de um projeto para abençoar com cadeiras de rodas no Brasil, um ministério americano que doava cadeiras de rodas, centenas, milhares, né, de cadeiras de rodas, e precisava de alguém no Brasil para fazer essa distribuição. E a igreja lá começou a fazer isso, distribuindo cadeiras de rodas, mais de 5 mil, 10 mil cadeiras de rodas para o Brasil inteiro. Né, que se tornaram um canal para abençoar pessoas. Compartilhe a abundância que Deus te deu, amados. Nós não podemos reter aquilo que nós não conseguimos guardar. Em Atos 11, 24 diz, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Porque compartilhava. A essência do reino de Deus não está na prosperidade, mas na generosidade. Quanto mais você compartilha, mais você tem. E aí no versículo 8, o texto diz, quando Simão Pedro viu isso, aquela quantidade de peixe, os barcos todos cheios, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, se você quer gerar discípulos de Cristo, nós precisamos criar uma atmosfera de aceitação e de amor. Pedro, ele viu que ele era pecador, mas ele não condenou o cidadão. Jesus não condenou, mas você é pecador, hein? Sai daqui, rapaz. Igreja não é lugar de condenar, é lugar de abraçar, de corrigir. Não vamos dizer amém para o pecado, mas aceitar o pecador. A pessoa tem que se sentir aceita, ela saber que esse é um lugar seguro para ela buscar ajuda em você. O ambiente de graça criado por Jesus deu a condição para os discípulos criarem isso também com os seus discípulos. Eles confessaram seus pecados. Porque a graça, o ambiente de graça permitiu isso. E toda ferida coberta, foi coberta ali. Foi protegida, eles foram curados. Mas, a frase é a seguinte, toda ferida que é coberta, ela não se cura, ela se torna, não sei se é a palavra certa, ulcerada. Sabe quando você não expõe a ferida ao ar, e tem que proteger e tal. Mas não há cura sem exposição. Não há cura de um ferimento, sem exposição. Não há cura da sua vida sem você abrir o coração para alguém. Tanto que Tiago fala, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Quando você confessa, não é para ser perdoado. Perdoado, você olha para Jesus. Mas quando você confessa alguém, você é curado. Isso é o processo de cura. A igreja, eu gosto daquela frase, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É um livro do John Burke, é uma igreja nos Estados Unidos, ele colocou uma placa na frente, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nós somos todos imperfeitos, somos todos doentes, aqui é um hospitalzão. Já estou indo para o final. Versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Caminhe com pessoas e revele o destino profético das pessoas. Libere palavras, olhe para o seu filho e libere palavras sobre o seu filho. Profetize sobre ele. Declare sobre ele, sobre essa geração. Né? De agora em diante você será pescador de homens. Amados, nós, como discipuladores, como homens de Deus, você é um caça-tesouros de Deus no coração das pessoas. Eu amo trabalhar com jovens. Eu amo. É meu chamado é para isso. Tanto que quando me chamam em algum lugar, geralmente é para jovem. Agora eles já estão mais velhos, estão começando a chamar para falar com os homens, em algum lugar, né? Mas eu amo estar com os meninos. Ontem a gente deu um pulo lá no retiro, para ver eles como é que estavam. Domingo passado peguei 3 aqui e dei um chacoalhão neles. Mas deu uma sova mesmo. Eles não estão aqui da falar. Mas eu amo eles. Sabe por quê? Porque eu acho que
destino deles, que menino, o que eles podem ser. Ontem estava falando com o Ronaldo lá sobre isso, sobre gerar filhos espirituais. Eu quero ver esses meninos aqui que a gente tem trabalhado, os mais velhos que nem nós também, mas essa geração que vem depois, eles serem nossos pastores, né? Eu tive o privilégio de ser o pastor daquele irmão que foi meu discipulador, que é o irmão João Carneiro. Ele me discipulou no início, ele me converti. A Assembleia de Deus nem fazia discipulado. Ele foi lá me discipular com 15 anos. Eu me tornei pastor dele com o tempo. Né? Entendeu o destino profético, que há tesouros dentro dos corações. A sua maturidade espiritual não revelará a situação das pessoas, mas o destino profético delas, aonde elas irão. Deuteronômio 29:4, mas até hoje o Senhor não lhes deu uma mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Falando dos judeus que não entenderam que eles tinham um destino, que eles tinham um lugar em Deus e tiveram uma visão distorcida. Versículo 11, eles então arrastaram os barcos para a praia, pegaram os barcos deles e empurraram para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Gerar discípulos também fala de convidar as pessoas para um processo de entrega. Discipular pessoas, caminhar com pessoas, não é apenas ativar algo na vida deles, mas é um processo de mostrar que é necessário entrega, renúncia. Para servir Jesus a gente se entrega cada dia, renuncia cada dia. Nós como pastores, às vezes nós temos algumas situações, né, que o protocolo do cargo exige. E eu lembro, acho que ontem a gente estava conversando, surgiu uma situação, né? Nossa. Aí eu falei assim para a Karina, mas é a vida que a gente escolheu. Lembra? Renúncias. É a vida que a gente escolheu. É o estilo de vida que a gente escolheu. Eu lembro quando eu logo comecei o ministério, assim, eu era líder de jovens, fazia faculdade de engenharia em Ponta Grossa, tranquei e fui para Curitiba fazer teologia, fazer seminário e tal, e plantei uma igreja já no ano seguinte ali a faculdade. E às vezes em algum lugar as pessoas me apresentavam, você está aqui o Jonathan, né, deixou tudo, a faculdade de engenharia. Poxa, gente, aquilo para mim era um fardo que hoje eu tenho uma frustração de não ter terminado, mas para mim, rapaz, eu fazia aquilo que eu amava, agora que era teologista, estudava e tal, ganhava pessoa para Jesus. Está aqui, acho que até fazia uma cara de coitado, assim. Abandonou a engenharia, deixou tudo para servir a Deus. Eu deixei tudo mesmo. E aí eu entendi assim, não, mas eu faço o que eu gosto. Mas no caminhar, você vai vendo que realmente é uma vida de renúncia. Você renunciou a um monte de coisa. Você abriu mão de muitas coisas. Todos nós. Talvez você não vai ser pastor de tempo integral, mas a sua função é diferente. Então você tem que renunciar a coisas a todo dia. Se você é um advogado cristão, quantas situações, né? Passamos uma situação familiar, ajudando meu sogro lá, e achamos um advogado cristão, de Deus. Às vezes a gente acha que é até devagar demais, porque o cara é certo. E ele falou, nós vamos fazer tudo certo. Vamos fazer tudo correto. E ele pregou já, meu sogro, fez um monte de coisa. Imagina se o cara faz um monte de cambalache e vai querer pregar. Nunca meu sogro ouvia. Mas não, é correto. Não importa a tua função, o teu lugar que você vive. Quem não aprende a deixar as coisas para trás, fica para trás. Às vezes oportunidades na tua vida profissional. De repente você está agarrado em algo que é seguro, vai estar ali certinho. Mas para você crescer, você tem que soltar. Não é? Para crescer, você tem que abrir mão de algumas coisas e senão você nunca vai crescer profissionalmente, familiarmente. Você precisa dar passos. Deixar coisas para trás, para que você não fique para trás. Que talvez hoje você não fique para trás, mas se você não abrir mão, daqui a alguns anos, aquilo que você faz se torna obsoleto, sei lá. Deus não precisa de processo para nos entregar, mas nós precisamos de processos para receber. Essa ideia de ser e fazer discípulos, isso revela o caráter de Cristo em sua vida. Eu quero terminar com um texto em Mateus 26, e aí quero orar com você. Mateus 26, versículos 69 ao 73, são 4 versículos. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Lembra? Isso aqui, Jesus havia sido preso no Getsemane, foi levado para casa do sumo sacerdote, para ser julgado à madrugada, à surdina.
TSE lá, digo, o Sinédrio lá, chamou o cara lá, o TSE deles, né? E aí Pedro foi atrás para participar daquele inquérito lá e ficar olhando na casa lá, a casa do sumo sacerdote. Um dos discípulos era amigo do sumo sacerdote e conseguiu entrar. E aí os criados, os funcionários estavam lá uma noite fria, fizeram uma fogueira, estava todo mundo em volta se aquecendo e Jesus sendo julgado. E Pedro estava lá e de repente uma serva, alguém, uma criada, alguém que trabalhava na casa, olhou assim, viu, você também é um daqueles seguidores de Jesus. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outro empregado, outra criada, ouviu e disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele jurando negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. E olha por quê, é que daí Pedro nega Jesus 3 vezes, é nesse texto. E aí, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. O teu jeito de falar te denuncia. O teu jeito de viver. Não sei se era o sotaque dele, a educação dele, mas o jeito de falar entregava, cara, você é crente, você é filho de Jesus, você é discípulo de Jesus. Mas o maior legado que nós podemos deixar é a nossa transformação. O seu maior legado é a sua transformação de vida a cada dia. Se houver perseguição no Brasil aos cristãos, imagine, né? Pode ser, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, no mundo. Não é só aqui não, pensa que é só aqui. Eu vi um documentário esses dias, no Canadá, um estado, baixou uma lei lá, que tem que usar o pronome de, como é que é, tratamento, o todes lá, como é que chama? Neutro, nas instituições públicas, nas faculdades. E aí tem um psicólogo lá que está lutando contra isso, tal, tudo isso. Cara, não é só aqui. Vai chegar uma hora, mas imagine se houver perseguição no Brasil aos cristãos, haveria evidência suficiente na sua vida para que você fosse condenado? Eles vão chegar em você e vão dizer assim, mas o teu modo de falar já te entrega, você é. Ou não vão nem te reconhecer. Onde você trabalha, as pessoas, nossa, você é crente, nem sabia, nem parece, né? E não é pela vestimenta, não é por isso. Porque isso revela o caráter de Cristo na nossa vida. Deus quer revelar, tratar. O discipulado faz isso, ele revela o caráter de Cristo em nossa vida. Eu creio que Deus te chamou para isso. Primeiro, para ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. E que Deus gere no seu coração esse desejo de gerar discípulos. De olhar para esse texto e ver assim, olha, eu posso sim gerar discípulos de Jesus. Aonde eu estou, ganhando intencionalmente, né, despertando desejo pela palavra, né, sendo movido pelo Espírito Santo, ensinando a palavra com a minha vida, se preparando para crescer, compartilhando da abundância que tenho recebido, criando uma atmosfera de aceitação aonde eu estou, revelando o destino profético das pessoas e principalmente convidando as pessoas a um processo de entrega. Que essa manhã, meu desejo, minha oração por você, você que está em casa também, é que você entregue-se a esse processo. Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado, eu quero renunciar, eu abro mão daquilo que tenho tido, feito. E às vezes não é abrir mão da sua profissão, nada disso, é onde você está. Abrir mão, talvez, de muita coisa. E dizer assim, Deus, eu estou aqui para Te servir, aonde o Senhor me colocou. Se o Senhor te trouxe hoje aqui, era para você ouvir isso. Que essa é uma manhã de entrega, de se entregar a Ele, de se entregar ao propósito de Deus, ao propósito profético de Deus sobre a tua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito principal, a missão principal da sua vida é fazer outros discípulos de Jesus.